Canal Palavras de Bênção, trazendo a mensagem do Senhor até o seu coração. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Eu li Mateus capítulo 5, versículo 37. Olhando para esse versículo, eu quero compartilhar mais uma mensagem de Deus para você. Cuidado com suas palavras. É o título da mensagem que eu quero compartilhar com você, passar para você esses ensinamentos de Deus, aprendermos através dela. Qual é o poder das palavras que sai da nossa boca? Será que aquilo que falamos tem algum peso para quem as ouve? Será que aquilo que eu transmito em palavras abençoa a outra pessoa, amaldiçoa, magoa, entristece? Nessa mensagem, eu quero trazer para você essa reflexão, para que você possa pensar nisso. E, de repente, essa mensagem vai ajudar você, como a Bíblia fala, a refrear a sua língua. Sim, as palavras são ferramentas extremamente importantes da nossa comunicação. Disso ninguém tem dúvida. Ela tem poder, ser capaz de motivar, de levantar a autoestima, de emocionar, de aproximar, de decepcionar, de magoar, de afastar as pessoas uma das outras e de derrubar. Olha só o poder que tem as nossas palavras. Porque dependendo do que falamos, nós vamos agradar, nós vamos ajudar ou nós vamos decepcionar as pessoas. Em Provérbios 18, versículo 21, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que interessante essa palavra de Deus registrada na Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, nas palavras. Quando eu bem a utilizo, eu vou comer do fruto, ou seja, eu vou desfrutar das palavras que eu estou falando. Ainda em Provérbios 4, versículo 23 a 24, vai dizer assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia a maldade da sua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Olha só, é a Bíblia que está me ensinando e ensinando você. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que torna o homem impuro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, calúnia. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Mateus 15, 18 a 21. Ou seja, Jesus está falando que não é o que entra na minha boca que vai contaminar, mas é o que sai. Então as palavras, ela tem um peso muito grande. Ainda em Efésios 4, 29 vai falar, Tiago 1, 26 vai falar isso, Tiago 3, versículo 6 vai falar, depois você pode ler na sua Bíblia. Um homem prometeu ao filho que iria pescar com ele no final de semana. Imediatamente o garoto começou a preparar-se, a arranjar tudo para o passeio e se pôs a sonhar com aquele dia.
Mas na sexta-feira à noite, um amigo do pai ligou para ele e o convidou para irem juntos assistir uma decisão do campeonato de futebol. E ele aceitou o convite. No dia seguinte, o garoto acordou bem cedo, ansioso para sair logo. Mas o pai lhe informou que não iria mais pescar. Qual você acha que foi a reação desse garoto? Por causa das palavras do seu pai, da promessa que o pai havia feito. Então nós temos que ter muito cuidado nas nossas palavras, no nosso falar, pensar antes, analisar, porque as palavras ditas, elas não voltam mais, não tem retorno. Você pode até, dependendo da circunstância das palavras, pedir perdão. A outra parte pode até aceitar o perdão, mas querendo ou não, vai ficar as marcas, as cicatrizes daquilo que você falou. Porque a nossa palavra é o nosso penhor. O que é penhor? É um direito real que vincula coisa móvel ou mobilizável a uma dívida como garantia de pagamento. Quando um homem antigamente se empenhava na sua palavra, dava-se um aperto de mão, pronto. A documentação era ali. Ia fazer um negócio, vender um produto, alguma coisa, com a palavra. Olha, seu fulano, eu me comprometo a vender para o Senhor, para comprar do Senhor. Olha, eu me comprometo que tal dia, tal hora vai acontecer isso. Era a palavra, o documento. E isso hoje foi se perdendo. Outra coisa, a nossa palavra revela a nossa natureza, porque pelas tuas palavras será absolvido, e pelas tuas palavras será condenado. Mateus 12:37. Olha aí a Bíblia, dizendo que as minhas palavras vão me absolver ou vão me condenar. Pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenada. É uma outra versão da Bíblia. Hoje vivemos num mundo onde se usa o nome de Cristo, o nome de Deus, para praguejar. Enquanto outros juram por Deus, eu juro por Deus que eu vou fazer isso. Cuidado! A Bíblia traz lá no livro de Juízes, no Velho Testamento, o relato de um pai que jurou na guerra, se ele fosse vitorioso, a primeira pessoa que saísse ao encontro dele, ele daria como sacrifício. E ele ganhou a guerra, e quando ele chega em casa, a primeira pessoa que sai ao encontro dele é a filha. E ele teve que cumprir, por causa das palavras. A nossa linguagem dá a medida do nosso caráter. Longe de mim eu vos dar razão até que eu morra. Nunca me afastarei da minha integridade. Jó 27:5. A forma como um homem cumpre a sua palavra empenhada revela a sinceridade do seu coração e a firmeza do seu caráter. Isso se chama integridade. Em meio à tribulação que Jó experimentou, ele clamou isso. Longe de mim eu vos dar razão, até que eu morra, nunca me afastarei da minha integridade. Homens íntegros conquistam a admiração e respeito de todos. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: aqueles cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honram o que teme ao Senhor, o que não volta atrás, mesmo quando jura com juízo. Salmo 15:4. Ou seja, a palavra empenhada, a linguagem, revela o nosso caráter. Precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos. Aqueles que ouvem essa mensagem, repense nas suas palavras, dentro de casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, lá na empresa, com seus empregados, com seus funcionários ou com o patrão. Não importa. Ao falar algo, pense primeiro, avalie primeiro.
A gente aprende muito essa questão de em briga, em discussão, no calor ali daquela discussão, nós falamos coisas que pode causar uma guerra. Sabia? Uma palavra mal colocada dos nossos lábios pode transformar numa guerra. Isso mesmo. Porque o valor do nosso nome está sujeito à nossa palavra. É muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas. É ser estimado melhor do que prata e ouro. Provérbios 22:1. O livro de Provérbios, ele tem muitos ensinamentos sobre as nossas palavras. Seria importante você ler depois o livro de Provérbios, porque ele vai dizer isso, ó, é melhor ter um bom nome do que grandes riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ou seja, como que eu vou ter um bom nome? Quando eu uso as minhas palavras de forma correta. Quando eu não deixo que as minhas palavras sejam palavras que vai causar escândalo. Hoje é muito comum se ouvir, às vezes, em rodas de conversa, fulano de tal, não, com fulano de tal não gosto nem de chegar perto. Você vê o que ele fala? Você vê os palavrões que ele fala? Você vê as palavras malditas que ele coloca na boca? Tenho certeza que você já ouviu, já presenciou, já vivenciou situações assim. Olha, longe de mim ficar perto de fulano, ou de fulana, ou de ciclano, ou de beltrano. Não, só tem palavras desprezíveis, só tem palavras que baixam a autoestima das pessoas. Não quero ficar perto. Ou ao contrário, quantas vezes você já não deve ter ouvido o contrário? Não, eu gosto de conversar com aquela pessoa. Que palavras sábias que ela tem. Como é gostoso ouvir o que ela fala. Eu aprendo muito com o que ela fala. Nossa palavra é fonte de fé. É regra para aqueles com quem nos empenhamos. O vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. A nossa palavra é fonte de fé. Então, é o momento de você colocar na balança as suas palavras. Elas são de fé ou elas são palavras de mentiras, palavras de engano? Se ela é desse tipo, você está vivenciando e fazendo a vontade de quem? Do pai da mentira, Satanás. Por outro lado, se você tem palavras sábias, de obediência a Deus, palavras de fé, de ânimo, você está vivenciando a Deus. Então pense nisso. Qual é as suas palavras? O texto que eu li no início, ele é muito claro, ele já fala por si próprio. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do diabo, do maligno, de Satanás, conforme algumas versões. Mateus 5:37. Nossa palavra, ela é o nosso penhor, é a nossa assinatura, é o nosso documento. A nossa palavra, ela revela a minha natureza. As pessoas vão ver em mim aquilo que eu falo. Eu falo o quê? Coisas boas, coisas positivas, e eu afirmo, confirmo o penhor das minhas palavras. Nossa palavra revela a nossa natureza. Você pode até tentar falar coisas lindas, maravilhosas, sendo uma pessoa enganosa, mas as pessoas vão descobrir isso. Vão descobrir que por trás daquelas falsas palavras, usando hoje a linguagem tecnológica, fake news,
vão saber que por trás daquelas palavras fake news não é a natureza, o caráter daquela pessoa. O valor da nossa palavra está, o valor do nosso nome, aliás, está nas nossas palavras. A nossa palavra, ela é fonte de fé, ela é regra para isso. Ouvir, sim, mas desenvolver a capacidade de ter um ouvido seletivo. Falar, sim, quando houver necessidade, sempre com as pessoas certas, na hora oportuna, porque com as pessoas erradas, na hora errada, as palavras erradas vão causar problema. Você já sofreu danos em sua vida por alguma palavra mal colocada, maldita por alguém? Você deixou de honrar com as suas palavras um compromisso? Você de alguma forma tem agido dessa maneira? Essa mensagem eu trago ela da Bíblia para ajudá-lo a se corrigir. Mas você tem tido palavras honrosas, palavras dignas, palavras abençoadoras? Amém. Glória a Deus, continue assim. Eu trago essa mensagem não com o objetivo de acusar você que não tem palavras corretas, que usa mal as palavras, que deixa as pessoas magoadas ou gera até guerras com as suas palavras. Eu não vim aqui te condenar, jamais. Eu vim aqui alertá-lo através da Bíblia, que é a palavra de Deus, porque ela é a única regra de fé e prática. O que a Bíblia fala é a verdade. O que a Bíblia diz deve ser obedecido por mim e por você. Então pense nisso. Pense nas suas palavras daqui para frente. Não vá cumpri-las, então não fale. Vai magoar? Então cuidado. Existe um vídeo na internet chamado As 3 Peneiras de Sócrates. Se eu encontrá-lo, eu vou colocar junto dessa mensagem. É muito interessante este vídeo, porque ele vai ajudar você nas suas palavras. As 3 Peneiras de Sócrates. É um filósofo do século passado. Lá ele diz sobre as palavras, como elas devem ser colocadas ou não. Que Deus te abençoe e continue conosco neste canal. O meu desejo é que cada mensagem que eu coloco neste canal seja uma mensagem de palavras abençoadoras. Seja palavras desafiadoras para você. E que Deus te abençoe. E muito obrigado por estar comigo neste canal. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras. O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tens certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que me disseram. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira da bondade. Ou não? Envergonhado, o homem respondeu. Devo confessar que não. A terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo. Útil? Na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para você. Moral da história: se as pessoas usassem desses critérios, seriam mais felizes e usariam seus esforços e talentos em outras atividades, antes de obedecer ao impulso de simplesmente passar adiante rumores falsos.